Reprograme o seu DNA com pensamentos positivos, crie um DNA milionário. Não faltam notícias falsas, invenções e mentiras convenientes ao redor do que a gente pode ou não fazer com o nosso DNA. Talvez uma das mentiras mais nocivas seja a noção de que vacinas alterariam o seu DNA. E tem uma ironia enorme por trás desse boato, inclusive, que é o fato de que a gente tem pelo menos uma vacina que pode impedir que isso aconteça. Mas antes de eu explicar em mais detalhes o que se passa com o nosso DNA dentro das células e como isso acontece, vale dar uma olhada sobre como o nosso material genético é ou não é alterável numa boa. E antes de eu falar o que muda no nosso DNA, tem um recado para você conhecer o seu DNA, que é o Meu DNA, que é um teste genético por assinatura, onde você recebe relatórios de origens, que analisa a sua ancestralidade, de saúde, que identifica a sua predisposição a cânceres e outras doenças genéticas, e de perfil, que entrega um novo resultado sobre as suas características toda semana. O teste perfil usa uma técnica chamada PRS, que estima o seu perfil genético para várias características que têm influência genética conhecida, como seus marcadores genéticos de altura, predisposição a bronzeamento, tabagismo, calvície feminina e masculina e outros. Lembrando que é um resultado que avalia a influência genética nas suas características, mas não necessariamente como você manifesta elas. Eu, por exemplo, eu tenho uma propensão muito menor do que a média, do que a maioria das pessoas ao consumo de café. Só que eu consumo bastante, bem acima da média. Ou seja, eu não mudei o meu DNA, mas eu mudei o meu hábito e não segui bem o que ele sugere. Se você já fez o seu teste Meu DNA Premium ou Saúde, é só escolher a assinatura que com o nosso cupom ATILADNA custa menos de R$20 por mês e você já vai ter acesso a esses resultados na hora. Se você não fez, aproveita porque a taxa de adesão para fazer o teste com o sequenciamento de DNA mais completo do país, mais a assinatura que te entrega os resultados de saúde e origens além do perfil genético, tem um preço menor do que antes e pode ser parcelada em 12 vezes. Agora voltando ao seu DNA, ele guarda uma informação muito preciosa para você e para futuras gerações. O nosso material genético não só é importante para formar o nosso corpo, como também o corpo de todos os descendentes que a gente pode vir a ter um dia. Afinal, os gametas, o óvulo e os espermatozoides carregam adiante uma mistura da informação genética que a gente recebeu dos nossos pais. Ou seja, introduzir mudanças nesse tipo de informação pode comprometer não só as nossas funções, mas também as funções dos nossos descendentes. Então, geralmente, a via de informação do DNA é de mão única. O DNA fica cuidado e protegido dentro do núcleo da célula e a informação que as nossas células precisam só sai de lá por um intermediário, que é um outro tipo de molécula chamada de RNA. É esse RNA quem leva a mensagem para fazer as proteínas que fazem o grosso do trabalho no nosso corpo. Sozinhas, as proteínas não fazem RNA, muito menos o RNA faz DNA. É como se toda a nossa informação ficasse guardada na biblioteca de DNA e a gente só pudesse trabalhar com uma xerox de RNA das partes que a gente precisa, sem o risco de rabiscar ou derramar café no documento original. Esse é o dogma central da biologia molecular e o HIV mostra por que esse processo tem que ser tão bem controlado. Parte do que faz esse vírus ser um problema tão grande para o nosso corpo é que ele é capaz de reverter essa ordem das coisas. O genoma do HIV é feito de RNA, só que ao invés de fazer só proteínas com esse genoma, levando a informação nessa direção única, que a maior parte da vida e os outros vírus seguem, o HIV transforma o seu RNA em DNA e se insere dentro do nosso genoma, no núcleo das células. Por isso ele é chamado de um retrovírus. Ele é capaz de se integrar no nosso genoma e contaminar o nosso código-fonte. E aí ele pode permanecer lá dentro indetectável enquanto a célula continuar viva. O que no caso de algumas das nossas células do sistema imunitário pode ser décadas, para de repente o vírus ser reativado e voltar a se multiplicar no nosso corpo. Em koalas da região norte da Austrália, que estão sendo infectados por um retrovírus deles, parecido com o HIV, a gente conseguiu observar algo surreal que nunca tínhamos detectado em casos humanos. O vírus dos koalas está se inserindo no genoma deles permanentemente e está sendo passado de pais para filhos
por cópias dentro do genoma, enquanto em populações do sul da Austrália a gente não vê nem sinal disso acontecendo. Dá para ver por que é tão importante manter a informação fluindo numa direção só. E as vacinas, mesmo as vacinas de RNA ou DNA que usam vírus modificados, não vão ter nem no RNA da vacina, nem nesses vírus modificados, componentes que fazem esse caminho inverso para o nosso genoma. No caso das vacinas de RNA, como as da Covid, as nossas células produzem as proteínas do vírus usando essa informação do RNA da vacina por alguns dias e depois disso o próprio corpo degrada esse RNA. E no caso das vacinas com os vírus modificados, como a vacina de Oxford, que também a gente viu na pandemia, o vírus usado para vacinação não tem a capacidade de mudar o DNA das células que ele infecta. A única mudança genética que as vacinas causam é a mudança genética que acontece normalmente nas nossas células imunes, que passam a fazer anticorpos e outros tipos de proteção. As vacinas são concebidas para isso, para poder provocar uma mudança da nossa imunidade de uma forma parecida com o que a doença natural faria, só que de forma muito mais segura e muito mais eficaz. Mesmo assim, tem várias formas de mudar o nosso DNA e mexer no nosso código-fonte, pelo menos um pouco, o que não quer dizer que isso é intencional. Um desses tipos de mudanças que não altera a informação do DNA em si, mas sim quais partes delas são usadas, é a epigenética, que é um fenômeno que a gente já explicou no vídeo sobre o que as mães mandam para os seus filhos, onde os genes que são mais ativados ou inativados por causa de experiências de vida podem ser passados. Gêmeos idênticos, por exemplo, podem nascer com o mesmo genoma, só que ao longo da vida deles vão passar por experiências diferentes. E aí as células vão ativando e inativando porções diferentes. E com isso elas vão responder de uma forma mais variada, o que poderia explicar as diferenças que vão se acumulando ao longo da vida entre os gêmeos idênticos. Em algumas situações, essas mudanças parecem persistir até entre os descendentes, como é o caso que a gente já descreveu no vídeo sobre o que as mães podem mandar para a geração seguinte, onde filhos e até netos de mães holandesas que passaram fome durante a Segunda Guerra Mundial ainda tinham mais chances de desenvolver obesidade na vida adulta, o que seria uma versão mais duradoura de algo que as células do nosso corpo já fazem normalmente, que é esse apagamento de porções do genoma que elas não usam, como os neurônios que vão inativando os genes que fariam dos neurônios células da pele, só que numa versão muito mais extrema no sentido de passar esses padrões para as próximas gerações. A gente não sabe bem o quão comuns são essas mudanças que permanecem nas células ou como elas são passadas adiante, nem o tanto que elas realmente podem influenciar o nosso corpo, o que pode virar um prato cheio para quem quiser propagar ideias como reprograme o seu DNA para levar uma vida mais saudável. Embora uma vida mais saudável possa poupar sim o nosso DNA de vários problemas, mas pelo que a gente sabe, isso tem bem mais a ver com os danos que o DNA pode sofrer. Porque uma outra forma de modificar o nosso material genético ao longo da nossa vida é danificar ele. As mutações são mudanças no DNA que são causadas por erros que são incorporados quando o DNA se multiplica ou quando ele é arrumado, o que pode acontecer o tempo todo. Só que mutações são aceleradas por processos que fazem as células se multiplicarem mais, ou que atacam o DNA, ou os dois juntos, como acontece na exposição à luz ultravioleta do Sol, sem protetor solar, o que a gente já explicou no vídeo sobre por que descascamos no Sol. E tem vários outros fatores que também agridem a nossa saúde, como fumo, consumo de bebida alcoólica, poluição e até obesidade, que podem acelerar esse processo. Por exemplo, fumo e poluição expõem as nossas células a vários compostos que podem causar dano no DNA. O álcool pode perturbar a comunicação entre as células e produzir radicais livres, que causam danos nas nossas moléculas quando a gente digere o açúcar. E no caso da obesidade, a desregulação dos níveis de açúcar no sangue por causa da resistência à insulina e a produção de moléculas que agem como insulina e estimulam a divisão das células, também pode facilitar o crescimento das células tumorais. Então, levar uma vida mais saudável pode não reprogramar o seu DNA, como se anuncia, mas pelo menos ajuda ele a não ser desprogramado de vez por esses hábitos. Agora,
Uma das mudanças mais evitáveis, de longe, é a que a gente pode ter com a vacina do HPV. Sabe essa história do HIV ser um vírus que pode entrar no nosso genoma? Então, ele não é o único que pode perturbar o nosso código-fonte. Outro vírus que faz isso, com facilidade, é o papilomavírus humano, que é um vírus transmissível por contato, incluindo sexual, mas não só, que causa vários tipos de verrugas. Algumas linhagens específicas do HPV, especialmente aquelas que infectam as mucosas genitais, conseguem inserir o seu DNA no nosso genoma para manipular as nossas células e fazer com que elas não morram, mesmo com a infecção, e produzam mais vírus com isso. O problema, além da infecção, é que nesse processo eles podem prejudicar bastante funções importantes, como o controle antitumoral do nosso corpo. Ou seja, o HPV pode sim reprogramar o nosso DNA e transformar as nossas células saudáveis em células tumorais. Por isso, a vacina contra o HPV é tão importante, porque ela pode literalmente prevenir o câncer, quando previne a infecção pelas variedades mais perigosas desse vírus. Em um estudo com mais de 1,5 milhão de pessoas na Suécia, a vacina reduziu a incidência de câncer cervical em quase 90%. Vacinar contra o HPV na adolescência é vacinar contra o câncer cervical anos depois, o que torna o movimento antivacina ainda mais infeliz, porque enquanto propagam mentiras dizendo que as vacinas causam isso ou aquilo, como o que modificam no nosso DNA, estão impedindo mulheres de evitar justamente que o seu DNA seja modificado por um vírus, para o qual a gente tem vacina agora. Agora, se além de alterações no seu conhecimento você quiser acompanhar as nossas discussões e a ciência no seu dia a dia, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você vai receber os próximos vídeos com a gente por aqui e as próximas conversas. A gente se vê lá.